Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu vou pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like mostra para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Seja uma live, seja um vídeo, você vai receber a notificação e aí vai participar diretamente aqui conosco. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Meus amigos, depois da vitória com direito a show do Flamengo diante do São Paulo no último sábado, o rubro-negro folgou ontem, domingo, e se reapresenta hoje, segunda-feira, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, onde inicia a preparação para a partida de quarta-feira contra o Santos, às 20 horas, no estádio da Vila Belmiro. Na vitória contundente diante do São Paulo, o Flamengo ganhou 2 problemas para as próximas partidas. Por coincidência, ambos laterais esquerdos, Alexandro e Ayrton Lucas. O lateral esquerdo, Alexandro, logo no início da partida, sentiu o músculo posterior da coxa direita, deixou a partida entrando Ayrton Lucas no seu lugar. E o Flamengo já informou, já atualizou a situação do Alexandro. Ontem, domingo, ele fez uma ressonância magnética que constatou que ele tem sim uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já sobre Ayrton Lucas, no início do segundo tempo, em uma dividida forte com o lateral esquerdo Enzo Dias do São Paulo, ele sofreu um corte profundo de 8 centímetros. O Flamengo, após a realização de exames, descartou alguma fratura. O jogador já deixou o hospital, ele dormiu de sábado para domingo no hospital na Barra da Tijuca e ontem, domingo, ele já deixou o hospital, sendo medicado agora na própria casa, né? Tomando antibiótico para ter um processo de cicatrização bom, né, para que ele possa voltar o quanto antes. Agora, Alexandro e Ayrton Lucas se juntam a Eric Pulgar no departamento médico do clube, a princípio, sem tempo marcado para suas voltas. Eu acredito até que o Ayrton Lucas seja de 1 semana a 10 dias ele para voltar ao time do Flamengo. O Flamengo terá para a partida contra o Santos a realização de 2 atividades, hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, ambas realizadas pela manhã, até porque amanhã, terça-feira à tarde, o Flamengo já embarca com destino a Santos, onde na quarta enfrenta o Santos Futebol Clube. Sobre o time contra o Santos, Felipe Luiz deve manter o lateral direito Varela improvisado na lateral esquerda, mesmo tendo Matias Vinha no banco, já que Matias Vinha vem tentando ali, depois da lesão séria que teve no ligamento cruzado anterior, voltar à normalidade no futebol. Enaltecer também aqui, pessoal, a grande partida que fez diante do São Paulo, volante Alan, que foi o substituto de Eric Pulgar, atuando ao lado de Jorginho. E os dois fizeram juntos ali um bom jogo na frente da nossa zaga. Então, o Felipe Luiz surpreendeu na escalação. Todo mundo achava que quem iria jogar de titular ao lado de Jorginho seria Dela Cruz e não o Alan, mas o Alan entrou e deu conta do recado. A partida contra o São Paulo trouxe a certeza da informação sobre a hierarquia dentro do clube do Flamengo, sobre a ordem de preferência de quem deve ser o capitão do time. A ordem de preferência está da seguinte forma: Bruno Henrique, Arrascaeta, Alexandro e agora entrando no lugar do Gerson, o Léo Pereira. Com recorde de público e renda do Campeonato Brasileiro de 2025, a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o São Paulo, que manteve o rubro-negro na liderança do Brasileirão, contou com 63.300 pagantes,
com 67.359 presentes, proporcionando uma renda de mais de 4.600.000 reais. A maior renda e o maior público anterior tinham sido também na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 4-0, com renda de 4,4 milhões, 62.940 torcedores pagantes e 67.501 torcedores presentes no maior do mundo. Estarão abertas hoje, segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, a venda dos ingressos para a Nação Rubro-Negra, que pretende assistir Santos e Flamengo, quarta-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro. As vendas acontecem no site ingressos.flamengo.com.br. Meus amigos, com jogos da rodada 13 do Campeonato Brasileiro realizados em sábado e domingo, né, a gente vai fazer uma análise aqui da posição do Flamengo. Por que ainda não terminaram? Porque hoje jogam Juventude e Sport nessa segunda-feira. E os jogos de Santos e Fluminense, eles que voltaram depois, por último do Mundial, foram adiados. Mas os jogos que tiveram resultados nessa 13ª rodada foi o seguinte: Flamengo 2, São Paulo 0, Internacional 1, Vitória 0, Vasco da Gama 0, Botafogo 2, Bahia 2, Atlético Mineiro 1, Corinthians 1, Bragantino 2 e Cruzeiro 4, Grêmio 1. Com os resultados do final de semana, o Flamengo segue como líder do Campeonato Brasileiro com igualdade de pontos com o Cruzeiro. Os dois têm ao todo 27 pontos. O Flamengo só está em primeiro por ter um jogo a menos que o time azul, né? Um resultado surpreendente foi mais uma derrota do Fortaleza para o Ceará. O nono jogo sem vencer, o Fortaleza sem vencer o Ceará. E continuando na zona do rebaixamento. O meio-atacante Luiz Araújo foi eleito nas redes sociais do Flamengo como o craque da torcida na vitória de sábado contra o São Paulo por 2-0 no Maracanã. O atacante Michael pediu à diretoria do Flamengo para ser negociado nessa janela de transferência. Inclusive, já há autorização por parte do Flamengo para agentes e intermediários a procurar uma proposta para o jogador. O mercado árabe é o principal mercado para destino do atacante Michael do Mengão. Sobre a questão do Pedro, agora eu vou emitir a minha opinião sobre a fala do técnico Felipe Luiz sobre o assunto. Bom, meus amigos, na sexta-feira passada, a gente estava em live aqui no canal, na parte da tarde, quando surgiu o anúncio de que o Pedro não seria relacionado para a partida contra o São Paulo. E aí, naquele momento que a gente estava na live, trouxe essa informação, eu disse para os inscritos que estavam acompanhando naquele momento que a gente precisava esperar a fala do Felipe Luiz na entrevista coletiva, até para que a gente não estivesse cometendo uma injustiça. Assim foi feito. Eu não emiti a opinião, esperei, ia demorar muito, porque isso era sexta-feira e o Flamengo só ia jogar no sábado e a entrevista coletiva só seria dada ao final da partida. Então, assim foi feito e nós acertamos, pois depois da coletiva podemos ter subsídio suficiente para emitir a nossa opinião. O que alguns chamam de birra do treinador para com Pedro, eu chamo de profissionalismo por parte do Felipe Luiz. Até porque hoje o jogador hoje o jogador é todo monitorado por números, seja em jogos, seja também em treinamentos. Tudo hoje é muito fácil de ser identificado, né? Hoje é diferente do passado. No passado, hoje é muito rápido você identificar um chinelinho, é muito fácil você identificar um migué de alguns jogadores que estejam simulando uma situação. Pode-se questionar a forma pública, como foi feita a cobrança do Felipe Luiz ao Pedro? Pode sim. Porém, se o Felipe Luiz não tivesse dito que há muito tempo a situação está acontecendo e que até estava evitando a fala, chega-se a um ponto que fica insustentável até para que você possa valorizar o restante do elenco que está se dedicando, se empenhando e treinando, né? O que pode vir a acontecer a partir de agora, Marquinhos, em relação à questão do Pedro? Olha, a gente espera que o Pedro reflita, que o Pedro amadureça, que o Pedro reflita e que entenda que na profissão que ele escolheu
para exercer, que é de jogador de futebol profissional, principalmente nos dias atuais, não se joga pelo nome, e sim pelo seu condicionamento físico e técnico. O Pedro, ele não é importante para o Flamengo estando fora do Flamengo. O Pedro é importante para o Flamengo estando no Flamengo. E é isso que a gente acha que deve acontecer. O Pedro refletir, chegar hoje na reapresentação, pedir desculpas ao elenco, pedir desculpas ao Felipe Luiz, treinar, entrar em forma e fazer muitos gols com a camisa do Flamengo. Lembrando que para alguns que exaltam aí que o Pedro vai ser negociado, a multa rescisória do Pedro para clubes do exterior é de 200 milhões de euros. Para clubes do Brasil é de 750 milhões de reais. Portanto, o Flamengo não tem interesse nenhum na venda do Pedro, né? E certamente o Pedro faz muito parte, assim como disse o Felipe Luiz na entrevista, o Felipe Luiz conta com o Pedro para o restante da temporada. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo dessa segunda-feira. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!